Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula de Química Orgânica. Hoje então nós vamos finalizar a parte de hidrocarbonetos, falando então dos hidrocarbonetos aromáticos. Pessoal, é muito importante que se vocês não assistiram às aulas anteriores, ou se vocês se sentirem perdidos durante essa aula, por causa de algum conceito que já foi falado anteriormente, assistam novamente às aulas. Elas estão aí no canal, né, dos hidrocarbonetos alifáticos não ramificados, hidrocarbonetos de cadeia fechada, tá? Assistam elas porque realmente pode acontecer nessa altura do campeonato do aluno se sentir um pouco perdido, um pouco desnorteado, tá certo? Então eu teria que fazer aí uma maratona, né? Teria que assistir aí esses 4 episódios aí dessa temporada dos hidrocarbonetos, perfeito? Mas vamos lá falar dos hidrocarbonetos aromáticos. Primeiramente vamos falar um pouco, né, sobre o hidrocarboneto aromático principal, que é o benzeno, né? O benzeno tem fórmula molecular C6H6, né? É o principal hidrocarboneto aromático e ele foi descoberto em 1825 e quando o pessoal descobriu, então percebeu, né, que ele tinha um cheiro agradável, daí deram o nome ao grupo, né, de hidrocarbonetos aromáticos. É um cheiro agradável, porém é enjoativo, tá? Um pouco enjoativo com o tempo, tá certo? Agora toma cuidado, né? Tem um quadrinho mostrando aí, né? Toma cuidado que nem toda substância que tem cheiro agradável é hidrocarboneto aromático, perfeito? Então algumas substâncias, por exemplo, são ésteres, algumas substâncias são cetonas, tá? Que tem cheiro agradável também, tá certo? Agora esses hidrocarbonetos, né, benzeno e os chamados derivados do benzeno, né, foram classificados então como hidrocarbonetos aromáticos, receberam aí esse nome. Bom, apesar da fórmula molecular do benzeno ser simples, né, C6H6 é uma fórmula pequena, a descoberta da fórmula estrutural, né, foi um processo bastante complicado, tá certo? Então, não se tinha muita certeza, né, de qual seria a estrutura do C6H6. Até que um químico chamado Kekulé propôs a estrutura do 1,3,5-ciclohexatrieno para explicar a estrutura do benzeno. Está aqui do lado, né? 1,3,5-ciclohexatrieno, né? Ele propôs essa estrutura em 1865. Mas essa estrutura não explicava convenientemente as propriedades do benzeno. E aí foi necessário passar mais tempo ainda, né, até que um outro químico, né, que é o Linus Pauling, né, aplicasse a estrutura proposta pelo Kekulé, aplicasse a chamada teoria de ressonância. Ressonância é muito comum em ligações químicas na química inorgânica, mas até então não se conhecia o papel da ressonância na química orgânica, tá? E o que quer dizer a ressonância? Quer dizer o seguinte: as ligações duplas do benzeno, elas não têm posição fixa. A gente diz que as ligações duplas são deslocalizadas. Elas trocam de posição, elas giram em torno da molécula. Então essa dupla sai dessa posição aqui, vem para cá, outra vem para cá, outra vem para cá. Elas ficam girando em torno da molécula, tá? Então sempre você vai ter essas 3 duplas alternadas, né? Essas chamadas duplas conjugadas, né? Duplas alternadas com ligações simples, mas elas ficam girando, elas não têm posição fixa, tá? Então duplas deslocalizadas. Isso é um conceito muito importante devido então ao efeito de ressonância, né, que existe então na molécula do benzeno. Bom, o benzeno é uma molécula plana. Por que o benzeno é uma molécula plana? Ora, se você observar, cada carbono ele está ligado num carbono, num outro carbono e num hidrogênio, né, que não está representado aqui. Então tem uma ligação dupla. E a gente sabe que o carbono ligado a 3 átomos com uma ligação dupla, ele é trigonal, com ângulos de 120. Então esse ângulo interno aqui é 120. Ora, 120 é o ângulo interno do hexágono regular. Então o benzeno é um hexágono regular, tá?
Ele tem os ângulos internos de 120, então os 6 carbonos estão no mesmo plano e os 6 hidrogênios ligados a ele, nós vamos ver um esquema daqui a pouco, também estão no mesmo plano. Então o benzeno é uma molécula plana, tá? Um hexágono regular. Entre os carbonos, então, alternam-se as duplas e simples, né, que não têm posição fixa, efeito de ressonância, ficam girando em torno da molécula. Então o benzeno pode ser representado desse jeito, pode ser representado desse outro jeito, é a mesma coisa. Agora existe essa representação aqui da direita, né, muito comum. Em vez de representar as duplas, coloca um círculo aqui no meio, indicando que as duplas estão girando, né? Então o benzeno pode ser representado assim também. Toma muito cuidado com essa representação, porque a gente sabe, né, que existem 3 ligações duplas, mas elas não estão representadas aqui. Então o aluno pode esquecer da existência dessas duplas e cometer erro aí na hora de fazer fórmula, né, contar quantos hidrogênios que tem e tal, né? Então toma muito cuidado com isso, tá? Então o benzeno representado dessa forma, dessa ou dessa, pode ser chamado então de anel benzênico ou anel aromático. Perfeito? Anel benzênico ou anel aromático. Guardem essa ideia. Bom, então essa característica, né, da ressonância, tá, que é incomum em compostos orgânicos, é que explica as principais propriedades químicas do benzeno, tá? E uma das principais propriedades químicas do benzeno é que ele é pouco reativo, tá? Ele não fornece muitas reações, tá? Ele fornece basicamente a reação de combustão, né, que os compostos orgânicos todos, né, sofrem reação de combustão, e o benzeno também sofre um tipo particular de reação química, que é chamada de reação de substituição, tá? Que a gente vai falar posteriormente. Então, agora, por exemplo, outros compostos que têm ligação dupla, como é o caso dos alquenos, né, são extremamente reativos, tá? Dão um grande número de reações químicas, né? O benzeno, então, não é um alqueno ou um alcatrieno, né? Um alqueno de 3 duplas, tá? Ele tem propriedades diferentes por causa dessa ressonância. Isso é importante ficar bem claro isso aí, tá? Inclusive, né, alguns autores, né, vão classificar os hidrocarbonetos aromáticos como sendo uma função à parte, né, chamada função areno, tá certo? De hidrocarbonetos aromáticos, ok? Bom, esses mesmos autores também classificam os alquenos como uma função à parte, função alqueno, os alquinos como uma função à parte, função alquino, tá? Então não se assuste se você observar algum livro aí, alguma aula tal, né, e o professor se referindo a areno, né, como sendo uma função. São os hidrocarbonetos aromáticos. Muito bem, o benzeno ele é um líquido incolor, né? Ele tem cheiro agradável, conforme a gente já falou, tem baixa reatividade quando comparado aos outros hidrocarbonetos como os alquenos, e tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição relativamente próximos da água, né? Não é muito próximo, né? Mas é uma das substâncias que mais se aproxima da água aí, em termos de ponto de fusão e ebulição, né? Funde a pouco mais de 5 graus e ebule a pouco mais de 80 graus, tá certo? Bom, benzeno então é um hidrocarboneto classificado como aromático, tá? E essa é a base para toda essa classe de hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos aromáticos possuem um anel benzênico, que por isso é chamado então, conforme nós já falamos, de anel aromático. E fórmula C6H6, aqui representado, né, gente, naquela forma, a fórmula clássica, né, a fórmula de Kekulé, né, mostrando aí os 6 carbonos, os 6 hidrogênios. E aqui esse modelo, né, que a gente chama de modelo de pau e bola, né, mostrando exatamente que é uma molécula plana, né? Todos os 12 átomos representados, os 6 carbonos e os 6 hidrogênios, encontram-se no mesmo plano. Benzeno é uma molécula planar, tá certo? Pelo fato, né, dos ângulos de ligação serem ângulos de 120 graus, carbono então trigonal plano, perfeito? Bom, derivados do benzeno. O que são os derivados do benzeno? E quando você tem aí o benzeno e liga no benzeno um determinado radical, aí você tem um derivado do benzeno. Então dá um exemplo bem simples aqui, né, o mais simples de todos, né? Como é que a gente faz para dar nome
para esse derivado do benzeno, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a cadeia principal. Cadeia principal é a fechada. Então, cadeia principal é o benzeno. E o que sobrou, então, é a ramificação ou radical. Tá certo? Muito bem. Na hora de dar nome, né? Na hora de dar nome, como já vem acontecendo com todas as outras moléculas que a gente já estudou, primeiramente você fala o radical e depois você fala a cadeia principal. Né? Radical termina com il, pelo menos por enquanto, tá? E cadeia principal, pelo menos por enquanto, termina com ano, eno ou ino, né? Dependendo se tem ligação simples, dupla ou tripla. Então aqui nós temos o radical metil, né? E a cadeia principal benzeno. Tá? Então essa molécula aqui, eu tenho metil ligado no benzeno. Muito bem. Agora vamos a algumas observações aqui. Como cada ligação dupla não tem posição fixa, elas estão em movimento, tá? Eu não tenho, então, que numerar as duplas. Eu não falo em numerar a ligação dupla. Tá? Ah, a dupla manda a numeração. Aqui ela não manda, porque ela não tem posição fixa, está girando. Então, quem vai mandar na numeração é o radical mesmo. Então, esse radical está ligado aqui no carbono. Né? Esse carbono, então, é o carbono 1. Agora, é desnecessário falar isso. Tá? Por que é desnecessário falar isso? Porque se só existe um radical ligado ao benzeno, tá? Se só existe um, conforme está falando aqui, ó, em qualquer posição que ele estivesse, seria a posição 1. Tá? Eu tenho costume, Ramonzinho, eu tenho costume, né, de representar a posição 1 aqui em cima. Mas isso é costume, é vício, tá certo? De representar aqui como sendo a posição 1. Mas se ele tivesse ligado em qualquer outra posição, seria a posição 1 também. Então não preciso falar a posição do radical metil, porque se só tem um radical, obrigatoriamente ele está na posição 1, já que as duplas eu não conto, tá? Porque elas não têm posição fixa. Então o nome oficial, o nome IUPAC dessa molécula é simplesmente radical cadeia principal, metilbenzeno. Metilbenzeno. Conhecido também com o nome de tolueno, tá? Muito cuidado, tá? Com esse nome aqui, esse nome usual de tolueno, metilbenzeno ou tolueno, mesma coisa, tá? Comercialmente toluol, né? Nome comercial dele. Mas interessa, é metilbenzeno, também conhecido como tolueno. Cuidado, tá certo? Bom, então aqui mais exemplos, né? Com um radical ligado ao benzeno. Então, muito simples, só você falar o nome do radical, benzeno. Né? Radical, cadeia principal, benzeno. Agora, o problema nessa altura do campeonato, como eu falei aqui na introdução da aula, é o aluno começar a esquecer as coisas. Né? Ah, que radical é esse? Aí você tem que lembrar que aqui tem um CH2, né? Aqui tem um CH2. Então, é CH2 e CH3, aqui está a mesma coisa, ó, CH2 e CH3, é a mesma molécula. Aqui eu representei as duplas, aqui eu representei o círculo. É isso? É a mesma molécula. Que radical que é o CH2 e CH3? Ah, é o radical etil. Ah, então é o etil ligado no benzeno. Etilbenzeno. Tá? Agora aqui, ó, eu tenho isopropil ou secpropil. Né? Aquele radical de 3 carbonos, ligado aqui pelo meio dele, né? Pelo carbono secundário dele, do radical, né? Que aqui vira terciário, né? Evidentemente. Então, ligado pelo carbono do meio. Então, isopropilbenzeno ou secpropilbenzeno. Olha aqui o vinilbenzeno, ó. Vinilbenzeno. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um grupo CH, né? CH dupla CH2 ou C2H3, né? Que é o radical vinil, certo? Então, vinilbenzeno. E aqui o N-butil, né? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, butil, né? Com esse aspecto de cadeia normal, N-butilbenzeno. Tudo na posição 1, gente. Tá? Porque se só tem um radical, esse radical se encontra na posição 1 do benzeno, tá? As duplas não contam para isso aí.
Perfeito? Muito bem. E se nós tivermos dois ou mais radicais? Então, olha aqui a sequência do que você vai fazer, né? Lembrando, na hora de dar nome, primeiro eu vou falar o radical, depois eu vou falar a cadeia principal, que no caso é a cadeia fechada, é o benzeno, né? Então vai ser radical terminando com il, certo? E cadeia principal, nesse caso, terminando com eno, né? Porque é o benzeno, certo? Então, ó, cadeia principal é fechada, tá certo? Cadeia principal é fechada, certo? Então tá aqui, ó. Cadeia principal é a cadeia fechada. Quem ficou de fora? Radical. Então nós temos dois radicais metil. Para numerar os radicais, o que eu vou fazer? Tá? A dupla não interessa, porque a dupla não tem posição fixa. Tá? Se ela tivesse posição fixa, igual no ciclo alquenos, aí ela mandava. Mas aqui ela não tem posição fixa, está girando. Então você vai começar a numerar num radical e vai na direção do outro para garantir os menores números. Então eu comecei em cima, já falei com vocês, eu sou viciado em chamar isso aqui de posição 1, certo? Quando cabe, né, gente? Evidentemente. Então comecei lá no 1, vim cá para baixo o 2. Ah, mas você podia ter começado de baixo? Podia. 1, 2. O que eu não posso fazer é começar embaixo e dar a volta no mundo, né? Dar uma aí de Cristóvão Colombo, tá? Aí eu não posso fazer. Tá certo? Começo numa e vou na direção da outra, garantindo os menores números, posição 1, 2. Então nós temos a molécula chamada 1, 2, né? 1, 2 dimetilbenzeno. 1, 2 dimetilbenzeno. Sendo que, atenção, a posição 1, 2 no benzeno é chamada de posição orto. Então você pode falar também ortodimetilbenzeno ou simplesmente O dimetilbenzeno. O minúsculo pontinho dimetilbenzeno. Tá? Muito bem. Então nós temos três situações desse tipo. Porque com duas coisas iguais ligadas ao benzeno, né, eu só tenho três possibilidades. Ou elas estão na posição 1, 2, ou elas estão na posição 1, 3, ou elas estão na posição 1, 4. Não existe posição 1, 5. Tá? Ah, mas e posição 2, 3? Não existe, né, gente? Eu tenho que começar numa, uma vai ser a 1, a outra vai ser a 2. Tá certo? Então só existe 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Então essa molécula é 1, 2 dimetilbenzeno, essa primeira, 1, 2 dimetilbenzeno, ortodimetilbenzeno, O dimetilbenzeno. A segunda é o 1, 3 dimetilbenzeno, meta dimetilbenzeno, ó, 1, 2 é orto, 1, 3 é meta, M dimetilbenzeno, e 1, 4 é para dimetilbenzeno, P dimetilbenzeno, tá? Então os termos orto, 1, 2, meta, 1, 3 e para, 1, 4 só se aplicam ao benzeno. Repita isso depois 10 vezes, tá? Os termos orto, meta e para, 1, 2, 1, 3 e 1, 4, só se aplicam ao benzeno. Cuidado com pegadinha. Tá? O sujeito pega lá um ciclohexano e fala lá ortodimetilciclohexano. Não pode, não. Orto é só para benzeno. Orto, meta e para só para o benzeno. Tá? Bom, o metilbenzeno, nós vimos agora há pouco, o metilbenzeno tem um apelido aí de tolueno, né? E esses dimetilbenzeno aí são chamados de chilenos. Chileno com X, hein, gente? Tá? Chileno com X, tá? Então você tem o orto-chileno, meta-chileno, para-chileno. Esse é um nome comum, chamado nome usual, comercialmente chamados de xilóis, tá? Então o xilol é uma mistura do orto, meta e para de metilbenzeno, orto, meta e para-chileno, tá? Então é isso aí, beleza? Posição orto, meta e para. Muita atenção nesse slide. Muita atenção. Volte nele sempre que você tiver dúvida. Ok? Bom, então vamos dar nome agora, né, a uns compostos aí, né? Vamos pegar aqui uns hidrocarbonetos aromáticos com radicais, vamos dar nome a eles, tá certo? Então, como de costume, sugiro a você, congela aí o vídeo, tá? Tenta resolver primeiro sozinho,
certo? Que eu já estou soltando aqui o gabarito, tá? Já estou soltando o gabarito. Ó, já vou soltar o gabarito. Congelou o vídeo? Congelou? Então congela. Agora eu vou soltar o gabarito. Vamos lá. Aqui nós temos 3 radicais metil no benzeno. Vou começar lá de cima, 1, 2, 3, 4, para garantir os menores números, posição 1, 2 e 4, para os radicais metil, 1, 2, 4 e metilbenzeno. Veja que se eu começasse aqui embaixo, eu teria 1, 2, 3, 4, seria 1, 3, 4, seria números maiores. Tá? Aqui eu tenho um radical, vamos aqui embaixo primeiro, 2 radicais etil ligados ao benzeno. 1, 2 de etilbenzeno. Posição 1, 2, posição orto de etilbenzeno. Aqui eu tenho um radical só ligado ao benzeno, que é o radical tercibutil, terbutil, né? Terciobutil, ele é cheio dos nomes, né? Então esse radical aí, né, tá ligado aqui sozinho no benzeno, então posição 1 não preciso falar. Então é o t-butilbenzeno. Certo? T-butilbenzeno, tercibutilbenzeno, terbutilbenzeno, tudo a mesma coisa, tá? Agora aqui um detalhe, né? De um lado eu tenho o radical etil, CH2, CH3, e do outro lado eu tenho o radical metil. Pela regra atual da IUPAC, quem manda na numeração é aquele que vem primeiro em ordem alfabética. Então é o etil. Etil está na posição 1, caminho aqui, metil na posição 3. Não vou dar a volta no mundo não, né, gente? 1, 2, 3. Na posição 1 tem um etil, na posição 3 tem um metil, benzeno. 1 etil, 3 metil, benzeno. Agora, 1, 3 não é meta? Então eu posso dizer meta, etil, etil, metil, benzeno. Meta, etil, metil, benzeno. Posso dizer assim também, tá? Existem essas variações aí, ó, né? Orto, meta, tá? Que a gente pode usar aí na nomenclatura. Perfeito? Muito bem, vamos adiante. Outros hidrocarbonetos aromáticos. Um outro hidrocarboneto aromático interessante, né, é o naftaleno. O naftaleno são 2 anéis aromáticos, 2 anéis benzênicos ligados. Tá? Cuidado, hein, gente? São 10 carbonos, hein? São 10 carbonos, porque 2 carbonos ali são comuns aos 2 ciclos. A fórmula do naftaleno C10H8. Tá? Tá ela aqui na fórmula de Kekulé, fica mais fácil de você contar. C10H8, toma cuidado que esse carbono e esse carbono aqui, ó, não tem jeito de ligar nada nele, né? Ele já está recebendo, olha lá, ó, 4 ligações, não tem jeito de ligar nada nele não, certo? Bom, posso representar assim, posso trocar a posição das duplas em relação ao primeiro, porque as duplas também estão girando, né, em ressonância, também estão girando, tá? Então esse é o naftaleno, vocês conhecem pelo nome comercial dele, né, que é a naftalina. Tá? Bom, o naftaleno tem posições. Tá? Esses hidrogênios ligados ao naftaleno, eles são chamados, né, de hidrogênios alfa, os que estão em cima aqui, ó, e os que estão embaixo, chamados de hidrogênios alfa. Então essas posições são chamadas posições alfa. E os hidrogênios laterais são chamados de hidrogênios beta. Então essas posições são chamadas posições beta. Ô professor, para que serve isso? Serve para você dar nome aos derivados do naftaleno com um radical, um grupo ligado ao naftaleno. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o naftaleno e eu tenho o radical metil. Né? Esse radical metil está em qual posição? Alfa ou beta? Posição beta. Então ele é um beta-metil-naftaleno. Ô professor, tem uma coisa que eu não entendi aqui de jeito nenhum. Estou pelejando para entender, não estou conseguindo entender. Fala, meu filho, o que foi? Por que tem alfa e por que tem beta? Porque elas têm propriedades diferentes. Você observa que o hidrogênio alfa, né, vou mostrando aqui em cima, ó, o hidrogênio alfa, ele só tem um hidrogênio vizinho, porque no carbono vizinho a ele não tem hidrogênio. Já o hidrogênio beta, ele tem 2 hidrogênios vizinhos. Tá? Isso faz diferença, gente, do ponto de vista de reação química. Tá? O comportamento desses hidrogênios alfa,
que não tem hidrogênio vizinho aqui no meio, ó, é diferente do comportamento dos hidrogênios beta, que tem 2 hidrogênios vizinhos cada um. Então daí esse negócio de alfa e beta. Tá? Então se tiver uma coisa só ligada ao naftaleno, você fala alfa radical naftaleno, que é a cadeia principal, ou beta radical naftaleno, que é a cadeia principal. Tá certo? Agora, essas posições do naftaleno são numeradas e essa numeração é fixa. Essa numeração é fixa. Deixa eu escrever aqui, ó. Essa numeração é fixa. Tá? É como se fosse um relógio. Você começa em cima à direita, número 1, aí vem descendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, você não numerou as 2 posições aqui do meio? Não, numerei não. Por que eu não numerei? Porque ali não tem jeito de ligar nada. Tá? Você vai ver autores chamando essa posição aqui de 4A e essa outra aqui de 8A. Ou você vai ver autores também chamando de posição 9, posição 10. Tá? Não faz a menor diferença porque você não vai ligar nada ali. Tá? Por enquanto você não vai ligar nada ali, então não precisa. Tá? Então a numeração de 1 a 8 fixa. Então se eu tenho um radical ligado, eu falo alfa ou beta. Agora se eu tenho 2 radicais ligados, como é o exemplo aqui embaixo, ó, 2 radicais metil, tá? Aí eu tenho que falar a posição fixa. Eu vou começar num e vou na direção do outro. Não, aqui não. Aqui é posição fixa. Um está na posição 2, o outro está na posição 3. Então isso aqui é um 2, 3 de metilnaftaleno. Tá certo? Isso aqui é um 2, 3 de metilnaftaleno. Ok? Se tivesse um aqui em cima e o outro aqui, ó, seria 1, 8 de metilnaftaleno. Tá? Essas posições são fixas. Então, para uma coisa só ligada, alfa ou beta. Para 2 ou mais coisas, você usa a numeração aí das posições fixas. Perfeito? Vamos mais adiante. Existem outros hidrocarbonetos aromáticos, aliás, muitos outros hidrocarbonetos aromáticos. Tá? Esses hidrocarbonetos aromáticos, né, que possuem 2, 3, 4, 5 ciclos aí, 6, 7, tem maiores ainda, costumam ser referidos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Policíclicos, ou hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, tá? HPAs, tá? Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, tá? Naftaleno, inclusive, entra nessa classificação também, tá? Muitos desses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são importantíssimos porque são agentes mutagênicos, agentes cancerígenos, como é o caso aqui do benzoantraceno e do benzopireno. Tá? Esses são agentes que têm um potencial mutagênico importante. Tá? Muitas vezes são formados, por exemplo, em reações químicas incompletas, como no caso da combustão do tabaco, do fumo, né, que está dentro do cigarro. Um dos principais problemas do cigarro não é a nicotina. A nicotina ela é problema porque ela vicia, ela provoca a dependência. Mas quem provoca o câncer de pulmão são esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. O benzoantraceno é um dos mais importantes aí da fumaça do cigarro. Tá? Gente, existem vários tipos de benzoantraceno, existem vários tipos de benzopireno, não vou entrar em detalhes disso aqui não. Tá? Bom, desses 5 que eu esquematizei aqui, quais são os 2 que vocês precisam conhecer? Tá? O antraceno, tá? Que são 3 anéis aromáticos em fila, e o fenantreno, que são 3 anéis aromáticos, mas tem uma dobrinha aí na estrutura deles. Tá? Esses 2 aí são importantes, antraceno e fenantreno. Costuma aparecer em prova. Os demais aí realmente aparecem, mas aparecem em outras circunstâncias. Né? Por exemplo, o sujeito coloca lá o benzopireno, fala sobre as propriedades, né, que ele tem aí, carcinogênico, tal, etc. E pede, por exemplo, a fórmula molecular dele. Tá? Pede a fórmula molecular, né? Mas ele te dá lá a fórmula estrutural.
Aí você tem que sair contando os carbonos, hidrogênio aí e tal, para você achar a fórmula molecular dele, tá? Ou massa molar, né? Ou que tipo de carbono, se é sp, sp2, sp3, digonal, trigonal, tetraédrico, essas coisas aí que eles costumam perguntar, tá certo? Agora, o antraceno e o fenantreno é importante que vocês conheçam. São dois hidrocarbonetos policíclicos aromáticos importantes, tá? Costuma aparecer em prova. Geralmente, eles aparecem aquelas questões de associa a primeira coluna com a segunda, entendeu? O sujeito põe na primeira coluna as fórmulas, né? Benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno, tolueno e tal. E a segunda coluna os nomes e pede para você associar, tá? Então é bastante comum esse tipo de questão. Muito bem. Os hidrocarbonetos aromáticos também dão origem a radicais, né? Eles também dão origem a radicais, assim como os hidrocarbonetos alifáticos, né? Aí nós já falamos de metil, etil, N-propil, isopropil, N-butil, sec-butil, isobutil, teste-butil, vinil, né? Agora nós temos aqui radicais derivados dos hidrocarbonetos aromáticos. Então o benzeno, né? O benzeno, que é C6H6, tá? Se você tirar um hidrogênio dele, qualquer um, gente, qualquer posição, é a mesma coisa. Se você tirar um hidrogênio dele, você vai ter o radical fenil. Muito cuidado com o nome. Radical fenil. O benzeno que perdeu o hidrogênio, C6H6 virou C6H5, costuma aparecer assim também, viu? Em vez de fazer essa forma, essa representação geométrica, C6H5, benzeno perdeu hidrogênio, fenil, tá? Fenil. Às vezes também, esqueci de colocar aqui, mas às vezes ela aparece assim também, ó, tá? Uma bolinha cortada, tá? Como radical, certo? Um radical. Às vezes ela aparece assim, tá? A bolinha cortada e a valência aqui, né? Para ele ligar em algum lugar, tá? Então esse aqui é fenil também, tá? É radical fenil também. Perfeito? É raro, viu? Aparecer assim. Mas de vez em quando aparecem umas provas aí só para pegar os alunos aí de surpresa, tá? Então benzeno perdeu hidrogênio, radical fenil. Beleza. Agora, o metilbenzeno, né? Também conhecido como tolueno, metilbenzeno, também pode perder hidrogênio. Aí nós vamos tentar aqui pelo seguinte, né? O metil está na posição 1. Então pode perder hidrogênio na posição 2, pode perder hidrogênio na posição 3, ou pode perder hidrogênio na posição 4. Então aqui, ó, se perder na posição 2, 2 não é orto? Então esse radical é orto, tolueno que virou radical, terminação il. Ortotoluil ou otoluil. Perdeu na posição 3, metatoluil. Perdeu na posição 4, paratoluil. Esses radicais são classificados como radicais aril, ou radicais AR. O que é um radical aril? O radical aril é aquele radical onde o hidrogênio perdido, né, que deu origem àquela valência livre, era um hidrogênio ligado ao anel aromático. A valência livre está no anel aromático. Então isso é um radical aril, radical AR. Tá certo? Agora olha que detalhe interessante. Olha que detalhe interessante. O metilbenzeno pode dar um outro radical. Além do ortotoluil, do metatoluil e do paratoluil, se eu tirar um hidrogênio aqui, ó, do CH3, vai ficar CH2 a valência livre. Tá certo? Esse radical é chamado radical benzil. Benzil. E ele não é um radical AR. Ele não é um radical AR. Esses cor-de-rosa aqui são radicais AR. Esse amarelo aqui é um radical R. É um radical alquil, igual metil, etil, vinil, é um radical alquil. Por quê? Porque o hidrogênio perdido não era um hidrogênio do anel aromático. A valência livre não está no anel aromático, está nessa cadeia lateral que é o grupo CH2. Tá? E muito cuidado
com o seguinte, né? Benzeno, perdeu hidrogênio, radical fenil. Não é radical benzil, não. Que o aluno tem tendência a falar isso. Ah, benzeno tirou hidrogênio, benzil. Não, benzil é o tolueno quando perde hidrogênio do CH3, da cadeia lateral. Tá? Cuidado então, tá certo? Então some mais esses 5 radicais aí, aqueles que a gente já tinha, tá? Vamos adiante aqui. E como se fosse pouco, ainda temos mais 2, né? Que vem do naftaleno. Lembra que o naftaleno tem a posição alfa e beta, tá? Então, se eu tiro hidrogênio, olha aqui, ó. Se eu tiro hidrogênio, ó. Se eu tiro hidrogênio da posição alfa, qualquer uma das 4, vai ter uma valência livre ali agora, eu tenho o radical alfa-nafetil. E se eu tiro o hidrogênio da posição beta, qualquer um dos 4, eu vou ter o radical beta-nafetil. Tá? Então soma mais essa turma de radicais aí àqueles que vocês conhecem. Perfeito? Agora vamos aprender a usar esses radicais, né? Ah, radicais aril, né, gente? Radicais AR, tá? Radicais AR, o alfa-nafetil, beta-nafetil. Vamos aprender a usar esses radicais na nomenclatura, então, de hidrocarbonetos aromáticos ramificados envolvendo esses radicais. Olha, isso aí causa muita dúvida, né, aluno? Tá? Não sei o que acontece, se o aluno está desligado, eu não sei se deu aquela saidinha, foi no banheiro, na hora que voltou, o professor já tinha explicado, né? Mas dá muita dúvida, né, aluno? Então presta muita atenção, esses 2 casos aqui eu acho que vão facilitar para vocês entenderem. Eu tenho benzeno e um radical. Ora, cadeia fechada, né, é a cadeia principal, e esse radical que eu conheço, 1, 2, 3, 4, é o radical N-butil. Então, na hora de dar nome aqui, como é que eu vou proceder? Vou falar primeiro o nome do radical e depois vou falar a cadeia principal. Radical com terminação il, cadeia principal, no caso, é o benzeno, com terminação eno. É isso? Bom. Então, quem é o radical? Ah, é o N-butil. Ligado onde? No benzeno. Tá, então N-butil-benzeno. Precisa falar a posição? Não. Só tem um radical, ele está na posição 1. Agora, olha essa outra situação aqui. Aí você pega essa situação de baixo, vai tentar fazer do mesmo jeito que você fez lá em cima. Vou chamar a cadeia fechada de principal. Não pode. Porque se você chamar a cadeia fechada de principal, gente, está tudo explicadinho aqui do lado, tá? Se você chamar a cadeia fechada de principal, o que vai acontecer? Isso aqui em cima seria um radical. E que radical é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbono. Você não conhece radical de 8 carbono. Você não conhece. Tá? Ah, não conheço porque você não explicou. Não, você não conhece porque não é necessário você conhecer nessa altura do campeonato. Tá? Então, nesse caso, olha aqui explicado. Ó, você não pode chamar a cadeia fechada de principal, pois o radical de 8 carbono que está ligado a ela é desconhecido por você. Você só conhece, você só precisa conhecer até os radicais, né, de cadeia aberta, né, os radicais de 4 carbono, até os butil. Tá? Metil, etil, propil, butil, aí você é obrigado a conhecer. Mas 8 carbonos não. Ah, mas ele deve ser um octil alguma coisa. É, deve ser, mas você não conhece. Você não precisa conhecer esses radicais. Então, como é que você vai dar nome? Você vai inverter a história. Você vai chamar a parte aberta de cadeia principal e vai identificar o radical que sobrou. Então, eu tenho a cadeia principal aqui de 8 carbonos. E na posição 3, começando aqui, né, na extremidade mais próxima, 1, 2, 3, eu tenho o radical que é o quê? O benzeno que perdeu hidrogênio. Benzeno que perdeu hidrogênio é o radical fenil. Então, na posição 3, eu tenho o fenil, ligado em 8 carbonos, octano. Então, primeiro radical, 3-fenil. Cadeia principal, octano, terminação ano, né? Porque é ligação simples. Perfeito, gente?
Olha só, se eu conheço o radical, a cadeia fechada é a principal. Se eu não conheço o radical, inverte. O que era para ser o radical vira a cadeia principal e a cadeia fechada vai ser o radical. No caso, benzeno que perdeu o hidrogênio, radical fenil. Certo? Então, aí, para praticar, tenta dar nome a esses compostos. Tá? Apelei aí, né? Apelei aí, usei os radicais, né? Esses últimos radicais que a gente estudou. Ainda coloquei uma dupla aqui para criar confusão. Tá? Então faz aquilo que a gente tradicionalmente faz. Congela a imagem, tenta dar nome, tá? E volta daqui um pouquinho aí, que você tentar dar o nome, que já vou seguir aqui com o gabarito, tá? Ó, já estou passando para o gabarito. Ó, agora. Muito bem, então, ó, eu vou identificar as cadeias abertas como sendo as cadeias principais, porque elas não podem ser radicais. Eu não conheço radical de 6 carbono, certo? De 7 carbono, de 10 carbono, não conheço. Tá? Então as partes abertas estão sendo as cadeias principais. Então quem está sobrando? Radical. Que radical que eu tenho aqui? Benzeno que perdeu hidrogênio, benzeno que perdeu hidrogênio. Radical fenil. Quantos? 2 difenil. Onde eles estão? Começando da extremidade mais próxima. 1, 2, 3, 4. Podia começar daqui também. 1, 2, 3, 4. Né? Ia dar na mesma. 3, 4 difenil, ligado numa cadeia de 6 carbonos. Cadeia principal de 6 carbonos, hexano, ligação simples, hexano. 3, 4 difenil, hexano. Lembrando sempre, então, né, que primeiro a gente vai falar o radical, depois a gente vai falar a cadeia principal. Isso aí nos hidrocarbonetos todos aí e nos outros grupos também, nas outras funções a gente vai ver coisa desse tipo também. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, cadeia principal, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? 7 carbonos. Na posição 3 tem um radical, que é aquele tolueno, né? Que é aquele veja que estava escrito de outra forma, né? Ó, estava escrito assim, ó. Eu já passei isso aqui para CH2, né? Para facilitar a vida de vocês. Aqui, ó. É o benzeno CH3 que perdeu o hidrogênio, radical benzil. Onde ele se encontra? Onde está o benzil? Na posição 3. 3 benzil, 7 carbono, zero, ligação simples ano. 3 benzil, heptano. Tá? Mesma coisa aqui em cima. Cadeia principal hexano, na posição 3, ó. O metilbenzeno, que é o tolueno, né? Que, ó, aqui seria o carbono 1 dele, do metilbenzeno, aqui seria o carbono 2, ó. Tá vendo? 1, 2, no metilbenzeno, 1, 2, 1, 2 é orto. Então, tolueno, metilbenzeno, tolueno, perdeu hidrogênio aqui, toluil, ortotoluil. Então, na posição 3 eu tenho o radical ortotoluil, ou ortoluil, se você preferir, ligado em 6 carbonos, cadeia aberta, né? 6 carbonos, ligação simples, hexano. E esse último aqui é mais difícil, né? Eu tenho aqui o naftaleno que perdeu hidrogênio em posição alfa, né? Perdeu hidrogênio aqui em posição alfa, né? Então é um alfa-naftil. É um alfa-naftil. Aí eu tenho uma cadeia de 8 carbonos, tenho que começar da esquerda, porque a dupla manda na numeração, dupla manda mais que radical, tá certo? Então vou começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 5 eu tenho alfa-naftil, radical. Cadeia principal, 8 carbonos, 5, 6, 7, 8. Oct. Na posição 2, entre os carbonos 2 e 3, uma dupla, oct 2N. Perfeito? Trabalhoso esse último, né? Inclusive sugiro a vocês, aquilo que eu sempre falo, pega uma molécula agora, classifica a cadeia carbônica, dá a fórmula molecular, número de carbono primário, secundário, terciário, quaternário, carbono digonal, trigonal, tetraédrico, tá? Trabalha essa molécula aqui com aqueles conceitos anteriores, para você não esquecer aqueles conceitos anteriores, tá? Isso é muito importante. Muito bem, gente, por hoje nós ficamos por aqui, encerramos então essa parte dos hidrocarbonetos, tá? Sugiro a vocês aí, né, fazer a revisão aí da temporada de hidrocarboneto, esses 4 episódios aí, né?
e preparando então, né, para os próximos assuntos aí que nós vamos começar a falar na sequência das funções que possuem oxigênio, né, chamadas funções oxigenadas, tá? Muito obrigado a todos vocês, agradeço muito a presença, a audiência, o ibope de vocês aí, né? Até a próxima e como sempre aí, dúvidas, sugestões, use a postagem de comentários aí que nós estamos às ordens, ok? Muito obrigado a vocês.